Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar do Brasileirão. Neste último final de semana nós tivemos a 7ª rodada, finalmente com os 10 jogos, né? Com o retorno dos clubes gaúchos, Internacional, Grêmio e Juventude. É verdade que o Grêmio jogando no Couto Pereira, é verdade que o Internacional, o Juventude jogou fora de casa, tá? Mas vai jogar em casa, né? Não tem uma situação que nem o Internacional e o Grêmio que perderam seus estádios. Então, num primeiro momento, o Internacional, nessa primeira rodada que ele voltou à 7ª do Brasileiro, jogou em Cuiabá, contra o Cuiabá. O Grêmio acabou jogando no Couto Pereira contra o Bragantino. E o Juventude jogou fora de casa, jogou contra o Fluminense no Maracanã. Mas a tendência é que os times até normalizarem, o que não deve ficar tão cedo. Acho que Grêmio Internacional nos próximos 2 meses, duvido. Torço para que dê certo, mas duvido que jogue em casa. Mas enfim, com o retorno dos gaúchos, nós tivemos a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro neste último final de semana. E o campeonato para agora por quase 10 dias, porque tem data FIFA, e só vai retornar no dia 12, terça-feira, semana que vem ainda. Aí do dia 12 ao dia 14, você vai ter a 8ª rodada. Mas enfim, vamos falar dessa 7ª rodada, onde aconteceu uma goleada desastrosa para o Vasco, né? Espetacular para o Flamengo. De virada, o Flamengo fez 6-1 no Vasco e assumiu a liderança, roubou a liderança do Atlético Paranaense. O Bahia segue na 2ª colocação, o Botafogo é o novo 3º colocado e o São Paulo é o novo 4º, o G4. Falando em G6, o Atlético, que era líder com o Atlético Paranaense, caiu para a 5ª colocação. E o Bragantino, que ganhou do Grêmio lá no Couto Pereira, subiu o 6º. Esse é o G6. Flamengo, Bahia, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Na zona do rebaixamento, o Corinthians perdeu do Botafogo, que agora é o 3º colocado, e o Corinthians caiu para a zona do rebaixamento, hein? Um detalhe, o Corinthians fez os 7 jogos. Nós estamos na 7ª rodada, o Corinthians fez os 7. Eu vou falar time por time para vocês, vocês vão ver quem tem 7 jogos e quem não tem. Atlético Goianiense, que venceu na rodada, tem 4 pontos, mais 6 jogos. Se ele vence esse jogo, ele pode se livrar. Vitória, 1 ponto só e 6 jogos. Mesmo que vença o jogo que ele tem a menos, ele não sai da zona do rebaixamento. O Carpini ainda não conseguiu vencer. E o Cuiabá, que é pior, hein? O Cuiabá perdeu, ele jogou 5 vezes. Ele perdeu as 5. Claro, ele tem 2 jogos a menos, se ele vencer esses 2, ele sai. Mas a situação é preocupante, né? Artilharia, o Verratti, que fez o gol do Vasco naquela goleada vexatória. O Verratti faz 1-0, depois o Flamengo faz 6, mas ele é artilheiro isolado com 4 gols. E aí você tem uma turma com 3, o Luciano que não marcou, o Vargas que não marcou. Aliás, o Luciano nem jogou, ele estava suspenso. O Vargas que não marcou, o Everaldo que não marcou, o Danilo Barbosa que não marcou e o Pedro do Flamengo que marcou. Enfim, vamos falar de tudo isso e depois analisaremos daqui a 10 dias, né? Mais ou menos uma semana, 10 dias, a próxima rodada, já que vai dar aquela espaçadinha novamente no Brasileirão. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem inscrição aqui no canal do Desdemar, ativar o sininho para cada novo vídeo que você seja avisado, aí você vê se se interessa, né? A, B, C, D do Brasileiro, a Bzinha do Campeonato Paulista, daqui a pouco tem a Copa Paulista. Se você for ver lá na playlist, tem a 1, a 2, a 3, a 4 do Campeonato Paulista, tem tudo lá para você, rodada por rodada, quem sobe, quem desce, pontuação, artilharia, tudo, todos os gols, tudo para você. Rodada por rodada, rodada cheia, claro, certo? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, faça sua pergunta. Enfim, vamos bater aquele papo que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Certo? Vamos começar então com o novo líder do campeonato, o atropelamento do Flamengo. Gente, uma coisa que eu fiquei muito espantado, o Vasco estreou o novo treinador, né? O novo treinador, o Álvaro Pacheco, chegou, trabalhou com a equipe. O Vasco faz 1-0 com 8 minutos, com um belo gol do Verratti. Esse cara é muito bom de bola, hein? Muito artilheiro, muito artilheiro. Vamos lembrar que o Cano surgiu no Vasco fazendo gol. O Fluminense foi lá e o Vasco não pode perder esse Verratti, que está num problema. O Pedrinho, ex-jogador, ex-comentarista do Sport TV.
o Pedrinho agora presidente, que perdeu o parceiro, 777, enfim, uma bagunça o Vasco, faz 1-0, e aí Cebolinha empata, Pedro com o peito faz 2-1, Davi Luiz 3-1, vira 3, acaba 6, Arrascaeta 4-1, Bruno Henrique 5-1, até o Gabigol, rapaz, até o Gabigol que faz tempo que não marcava e tal, entrou e marcou também no segundo tempo, 6-1, vexatório na estreia do Álvaro Pacheco, que chamou a responsabilidade para si, mas o Vasco tem que tomar cuidado, hein? O Vasco tem que tomar cuidado, acho que ele briga para não cair esse ano. Até a Sul-Americana não creio muito não, vamos ver. Em julho vai ter a janela, vai abrir a janela, de repente pode contratar, reforçar o elenco, né? Muita coisa pode acontecer, mas o Vasco vai ter que se mexer. Bom, o Flamengo com a vitória ele tem 14 pontos, os mesmos 14 do Bahia, mas os dois jogaram Bahia e Flamengo 7 vezes, né? Os dois têm 4 vitórias, mas o saldo de gols do Flamengo é 7, o do Bahia é 3. Então o Flamengo é o primeiro colocado com 14 pontos. O Vasco é o 13º com 6 pontos e 7 jogos. Jogou a 7 vezes também. Então, em princípio, o Vasco está ali, a 1 pontinho da zona do rebaixamento. Mas está fora, mesmo tomando essa chacoalhada. Com os mesmos 14 pontos do Flamengo, aparece o Bahia do Rogério Ceni, que continua na vice-liderança, né? O Bahia que foi jogar com o Atlético Mineiro lá na sua arena, na Arena MRV, e conseguiu com 38 mil pessoas lá, conseguiu um empate maravilhoso, e com 2 golaços, hein? O Hulk cobrando falta, já tinha cobrado uma, perigo, cobrando falta, fez um golaço, isso já foi aos 16 do segundo tempo, enquanto o Ademir, pouco depois, o Ademir, a lei do ex, né? Recebeu da direita, deu um tapinha para cá, para dentro e meteu na gaveta um golaço. Aí o Bahia do Rogério Ceni suportou a pressão e tal e conseguiu um empate espetacular. Espetacular para o Bahia, que é o vice-líder com o mesmo número de pontos do Flamengo, e ruim para o Galo. O Galo que tem 6 jogos, verdade seja dita, ele tem um jogo a menos. O Bahia tem os 7. Se nem o Flamengo, os dois têm os 7. O Galo tem um jogo a menos e vencendo esse jogo a menos ele vai para o G6, certamente, né? Mas o Galo continua fora do G6, mais uma rodada fora do G6. Hoje ele é apenas o 10º colocado, caiu 3 posições, de 7º para 10º, mas tem esse alento para o torcedor que tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, ele estará fatalmente dentro do G6, que é o seu primeiro objetivo, e depois, claro, tem elenco, capacidade, tudo para brigar por títulos. Enfim, veremos o Atlético que apresentou o Bernardo, alegria nas pernas, voltou para jogar no Galo. Tá ficando com o elenco cada vez mais forte o Atlético Mineiro, hein? Olho no Atlético, é um time muito forte. Quem entrou no G4 foi o São Paulo. São Paulo pegou o Cruzeiro, acompanhei essa partida inteirinha. São Paulo tem 7 jogos, né? Tem 13 pontos, um a menos que Bahia e Flamengo, né? E o mesmo número do Botafogo, né? Os dois com 4 pontos, mas o São Paulo entrou vencendo o Cruzeiro por 2-0. E quem vê que foi vitória fácil, não foi. O São Paulo logo cedo faz 1-0 com o Lucas, uma boa jogada individual. Ele de fora da área faz 1-0. Acho que o goleiro do Cruzeiro deu uma falhadinha também, mas não vou tirar o mérito com 5 minutos. E o São Paulo mandou no jogo uns 15 minutos, depois só deu o Cruzeiro. E Cruzeiro, e Rafael, e perde gol, e bola na trave, e não sei o que e tal. Até que o Marlon, já na reta final do primeiro tempo, lateral esquerdo, muito bom jogador. São Paulo teve até interesse nele. Dá um carrinho criminoso no Caleri, o juiz deu amarelo, o VAR mandou dar uma olhadinha, ele viu lá, realmente expulsou o Marlon na reta final do primeiro tempo. Cruzeiro mandando no jogo. Aí mesmo com 10, o Cruzeiro ainda criou alguma chance, mas aí o São Paulo também criou, meteu bola na trave e terminou o primeiro tempo assim. O São Paulo vencendo por 1-0, depois tomar um sufoco do Cruzeiro, mas com a vantagem de um homem a mais. Aliás, o Marlon depois, ao rever a jogada no vestiário e tal, ele deu entrevista, pediu desculpa para o Caleri, pediu desculpa à torcida do Cruzeiro, a atitude de homem, né? Honrosa, parabéns ao Marlon.
falou que a expulsão foi merecida, que foi sem querer, que ele não é um cara violento, mas enfim, cara consciente. Veio o segundo tempo e logo com 2 minutos, cruzamento na área, o Wellington cruzou uma bola espetacular, o Caleri faz 2-0. Acho que daí o São Paulo largou o jogo, até o Zubeldia falou, largou, poderíamos ter feito mais gols e tal, enfim. Mas para mais de 44 mil pessoas, torcida do São Paulo espetacular, São Paulo foi para o G4. É o quarto colocado com 13 pontos e 7 jogos também, assim como o Flamengo e assim como o Bahia, certo? E o Cruzeiro caiu 3 posições, ele agora é o 9º colocado, ele saiu do G6, ele estava no G6, mas assim como o Galo tem aquele alento. Ele tem 10 pontos, mais um jogo a menos. Vencendo esse jogo, estará novamente no G6. E junto com o São Paulo com 13 pontos, mais à frente do São Paulo, pelo saldo de gols, porque na verdade o Gols Pro, o Botafogo e São Paulo tem 13 pontos, os dois têm 4 vitórias, os dois têm saldo de gols 6 gols, mas o Botafogo tem mais gols Pro. Mas na terceira colocação, o Botafogo que ganhou do Corinthians, na arena do Corinthians, em Itaquera, na Neoquímica Arena. O Botafogo melhor que o Corinthians praticamente o jogo inteiro, mas foi marcar o seu gol com o artilheiro Júnior Santos aos 13 do segundo tempo. 13 do segundo tempo, jogou melhor, o Corinthians saiu vaiado. O técnico do Corinthians, o português Antônio Oliveira, também está começando a ficar pressionado. O Corinthians foi parar na zona do rebaixamento com 7 jogos, o que é preocupante. Né? Muitos times não têm 7 jogos. O Corinthians é o 17º agora, só com 5 pontos. Disputou 21, ganhou só 5, zona do rebaixamento. Pela primeira vez, o Corinthians foi para a zona do rebaixamento. E o Botafogo agora terceiro colocado, com 7 pontos também. Então você tem o Flamengo com 14, líder, com 7 jogos. Bahia com 14, vice-líder, 7 jogos. Botafogo terceiro com 13, 7 jogos. São Paulo quarto, 7 jogos. Então esses times têm 7 jogos. Dentro do G6, né, o G4, os 4 primeiros vão direto para a Libertadores. O quinto e o sexto vão para uma pré, que você tem 2 etapas finais para ver se você se classifica para a fase de chaveamento. Né? Então o Atlético Paranaense, que era o líder do campeonato, caiu para a 5ª colocação, mas está dentro do G6. Aliás, a terceira derrota seguida do Atlético Paranaense. E aí eu estou estendendo para a Sul-Americana, onde ele perdeu em casa e agora vai fazer uma repescagem para tentar continuar na competição. Hein? Veja a situação do Atlético Paranaense, que nessa rodada foi jogar com Fortaleza. É sempre difícil você jogar com Fortaleza, né? Lá no PV, esse jogo não foi no Castelão, foi no PV. E o goleiro Bento, que foi para a seleção brasileira, né, nessa data FIFA, falhou bizonhamente numa cobrança de escanteio. Ele saiu para socar, saiu mal. O Kusevich, de cabeça, o zagueirão, fez 1-0 aos 44 do primeiro tempo. E apesar de jogar melhor o Fortaleza e tudo, a vitória foi por 1-0, mas uma vitória maiúscula do Fortaleza. Né? O Atlético caiu com 13 pontos, os mesmos 13 de São Paulo, os mesmos 13 de Botafogo, mas também com 7 jogos, o Botafogo caiu para 13 pontos, 5ª colocação. Bom para o Fortaleza, que tem 10 pontos e 6 jogos. Então eu falei também para vocês do Atlético, do Cruzeiro, a mesma coisa para o Fortaleza, né? Vencendo, vai brigar ali no G6, tem um jogo a menos, é o 11º lugar, mas com 10 pontos, enfim, o Fortaleza vai fazer no outro grande campeonato brasileiro. E fechando o G6, o Grêmio, o Red Bull Bragantino, novo integrante também, já com 12 pontos. Red Bull Bragantino pegou o Grêmio lá no Couto Pereira, estádio do Curitiba, em Curitiba, já que ele não está podendo jogar na sua arena, óbvio, né? Com toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, e não acredito que jogue nos 2 próximos meses em sua arena, embora esteja fazendo um trabalho brilhante de mutirão e tal, mas tem tantos problemas o Rio Grande do Sul que a gente entende, e principalmente o gramado que ficou castigado. Mas enfim, o Grêmio jogou no Couto, tinha vencido pela Libertadores, mas diante do Bragantino, 2-0, um gol em cada tempo. O Eric Ramírez fez 1-0 no primeiro tempo, logo com 2 minutos, e depois o Luan Cândido no segundo tempo, aos 14, cobrando o pênalti, fez 2-0. Uma vitória contundente do Bragantino, sem margem de nenhuma reclamação. Fecha o G6, o Red Bull Bragantino, com 12 pontos. O Grêmio é o seguinte, ele é o 12º com 6 pontos, certo? Mas ele tem 2 jogos a menos. Então o Grêmio tem 2 jogos a menos, 6. Se ele fizer os 6, ele vai aos 12 do Bragantino. E aí,
né? Os dois têm o mesmo número de pontos, você vai nos critérios ver quem fica ali no G6 ou não. Então o Grêmio também tem que fazer 2 partidas a mais. Fora do G6, mas voltando a vencer fora de casa, mas suando, o Palmeiras até agora não entrou no G6. A gente até estranha, né, pelo poderio. Mas já vem novamente, né, com 7 jogos, ganhou do Criciúma por 2-1. Acompanhei esse jogo inteiro também. O Criciúma muito bem montadinho. O jogo foi muito equilibrado, chance dos dois lados. Até o Gustavo Gomes, um pênalti besta. O Gustavo Gomes foi lá e cobrou e fez 1-0 pro Palmeiras aos 22, mas deu a saída de jogo, tal. O Mateuzinho foi lá e empatou pro Criciúma aos 24 do segundo tempo. E tudo conspirava a favor de um empate. Veio uma cobrança de escanteio. Palmeiras muito bom na jogada aérea. Desvio no segundo pau. O Lázaro no primeiro foi lá. Aos 46 do segundo tempo, ele fez 2-1 pro Palmeiras. Vitória providencial do Palmeiras, que foi a 11, tem 7 pontos também, 7 jogos. Foi a 11 e colou no G6. Já está ali no retrovisor de todo mundo com 11 pontos. A situação do Criciúma é curiosa. Ele tem 5 pontos, os mesmos 5 pontos do Corinthians, mas o Corinthians está dentro da zona do rebaixamento e ele fora, né? Nos critérios ele tem uma vitória, o Corinthians uma vitória, só que ele tem 3 gols a favor e o Corinthians tem 3 contra. Só que o Criciúma tem 4 jogos, só 4. Ele precisa jogar mais 3. Ou seja, ele tem 5. Mas se ele vencer os 3, ele é líder junto com o Flamengo e Bahia, ele vai a 14. Olha que coisa curiosa, hein? Você vê que a campanha é boa do Criciúma, mesmo perdendo em casa. Se ele vencer os 3 jogos que faltam, é lógico, é sempre difícil, mas ele vai a 14, os mesmos 14 de Flamengo e Bahia. Então, olho também no Criciúma para ver o que ele vai aprontar. O Internacional, que também estava parado, voltou a jogar nesse final de semana, foi jogar com o Cuiabá em Cuiabá e fez 1-0, gol do Hugo Malo. E com o gol do Hugo, o Internacional venceu fora de casa, subiu na tabela de classificação, ele agora é o 8º colocado com 10 pontos, mas ele tem 5 jogos. Se ele vencer esses 2, ele é líder isolado, pode ser líder isolado. Chega a 16 pontos. Veja que situação, né? Então, a situação do Inter é muito boa. E o Cuiabá é muito ruim. Ele tem 5 jogos, também assim como o Inter, 2 jogos a menos, mas ele perdeu os 5. Ele é o lanterna com 0. Verdade seja dita que se ganhar esses 2 jogos, ele sai da zona do rebaixamento. Mas apanhar 5 jogos é terrível, hein? Então, o Palmeiras é o 7º com 11, o Internacional é o 8º com 10, o Cruzeiro que perdeu para o São Paulo é o 9º com 10, o Galo que empatou em casa é o 10º com 10, Fortaleza que venceu em casa é o 11º com 10, o Grêmio que perdeu do Red Bull Bragantino no Couto Pereira é o 12º com 6 pontos. Então, do Palmeiras ao Grêmio, você está na zona da Sul-Americana, do 7º ao 12. Naquela água de salsicha que não vale nada, o Vasco tem 6, tomou uma goleada, né? Com 6 também o Juventude, que empatou no último sábado com o Fluminense no Maracanã. O Marcelo cobrando o pênalti fez 1-0 para o Fluminense e depois num erro bizonho na saída de bola, mais um, hein, contra o São Paulo, o Fábio também fez isso. Mais um erro do Fábio na saída de bola, o Jadson foi lá e empatou o jogo aos 21 e apesar da pressão do Fluminense, o Juventude conseguiu um empate maravilhoso. Maravilhoso porque o Juventude 14º com 6 pontos, mas ele tem 5 jogos. Se ele vencer os 2 jogos que faltam, ele vai a 12 e fica brigando pelo G6. Então é uma situação curiosa. E o Fluminense saiu da zona do rebaixamento com um empate, mas foi muito vaiada, né, pela torcida. Ele só tem 6 pontos em 7 jogos. 6 pontos em 7 jogos. A metade do Bragantino, que é o último ali no G6. Né? E tem os 7 jogos. Então, a lamentar que não consegue embalar. Agora, pelo menos saiu da zona do rebaixamento com esse pontinho, né? O Criciúma que perdeu o Palmeiras é o 16º com 5, mas que eu falei para vocês, tem 3 jogos a menos. E aí você tem a zona do rebaixamento. O Corinthians que perdeu do Botafogo com 5, abre a 17ª colocação, né? O Atlético Goianiense com 4 foi jogar com o Vitória em Salvador. Jogo difícil. Aí o Vitória tem um jogador expulso. Wagner Love faz 1-0 no final do primeiro tempo e o Baralhas faz 2-0 no segundo tempo. Com 1 a menos, cara, vai ser sempre difícil, né? Então o Atlético Goianiense venceu, foi a 4 pontos, mas ele tem um jogo a menos. Se ele vencer, ele sai da zona do rebaixamento, né?
O Vitória, que perdeu, só tem um pontinho e tem um jogo a menos. Se vencer, não sai. E o Cuiabá, que perdeu em casa, perdeu 5 jogos até agora, com os 20 pontos, né? Ou com os 20 pontos. É o 20º colocado sem somar nenhum ponto. Vamos falar então rapidamente para encerrar o vídeo da 8ª rodada, que não vai acontecer. Estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, dia 4. Então é só na próxima terça-feira, daqui uma semana, dia 11, que vai recomeçar o Brasileirão com a 8ª rodada. Na terça-feira que vem, daqui a uma semana, dia 11, às 19 horas, Juventude e Vitória. Juventude ali próximo da zona do rebaixamento e o Vitória dentro da zona, né? É um duelo mais para a parte de baixo da tabela. Assim como o Atlético Goianiense dentro da zona do rebaixamento recebe o Corinthians dentro da zona do rebaixamento. Olha que duelo desesperador. Também terça-feira, 19 horas. 20 horas no Maracanã, Botafogo e Fluminense. Terça-feira, dia 11/6. CBF gosta de marcar clássico dia de semana. Enfim, Botafogo e Fluminense. O Bota, terceiro colocado, de olho na liderança. Ele pode dormir na liderança na terça-feira, né? Enquanto o Fluminense precisa sair ali, precisa afastar da zona do rebaixamento. Jogão. E às 21h30, o Red Bull Bragantino, o sexto colocado em Bragança Paulista, na próxima terça-feira, dia 11, recebe o Galo. Olha que briga pelo G6, né? Porque se o Galo vence o Atlético, ele pega o lugar do Red Bull Bragantino no G6. Então, jogão, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Daí na quarta não tem jogo, na quarta, dia 12/6, não tem jogo. Aí a gente retoma na quinta-feira, dia 13/6, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro de olho no G6 e o Cuiabá na lanterna absoluta. Quinta, às 19 horas. Aí às 20 horas, na cidade de Criciúma, o Internacional pega o São Paulo. Briga pelo G6. Porque o São Paulo é o quarto colocado, o Internacional é o oitavo. Se o Internacional vence, ele faz o mesmo número de pontos que o São Paulo com um jogo a menos. Se o São Paulo vence, ele dá uma encostada, dependendo dos resultados, pode até terminar na liderança a rodada. Então, jogão pela ponta da tabela ali, Internacional e São Paulo. Esse jogo vai ser na cidade de Criciúma, lá no Heriberto Rios. Às 20 horas também da quinta-feira, dia 13, Flamengo e Grêmio. Flamengo defendendo a liderança e o Grêmio querendo subir na tabela, já que ele está ali no meio, na 12ª colocação. Mas se vence, tem jogos a menos, ele pode até pensar em roubar a liderança do Flamengo. 20 horas da quinta-feira, Atlético Paranaense, quinto colocado, perdeu a liderança, pegando o Criciúma, que se vencer todos os jogos a menos pode ser o novo líder. Jogo interessante em Curitiba. 21h30 da quinta-feira, dia 13, Bahia e Fortaleza. Duelo nordestino espetacular, Bahia defendendo a segunda colocação e dependendo dos resultados pode até ser líder, enfrentando um Fortaleza que está de olho no G6, briga nordestina de olho na ponta da tabela. E também às 21h30 da próxima quinta-feira, aí Palmeiras e Vasco, duelo dos extremos, né? Palmeiras, o sétimo colocado, ambicionando terminar no G6 dessa rodada, enquanto o Vasco, se tomar outra traulitada, muito provavelmente vai parar na zona do rebaixamento. E claro, vou acompanhar tudo isso só na semana que vem e só na próxima sexta-feira eu venho para a gente fazer esse bate-papo sobre o Brasileirão, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!